Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Meio Ambiente, Ciência e Biologia. Eu sou Jair Correia e nessa videoaula de hoje eu vou falar com vocês sobre drogas, efeitos, consequências do consumo de álcool e outras substâncias entorpecentes. Antes de iniciar o nosso conteúdo, assista também aos outros vídeos que se encontram na playlist. Dê o seu like, se inscreva em nosso canal e clique no sininho para quando eu postar outros vídeos, vocês recebam as notificações, ok? Lembrando a todos que os créditos das imagens encontram-se no rodapé das mesmas. E aproveite também e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para ajudar o nosso canal a crescer. Então, para poder aí bater a primeira meta dos 1.000 inscritos. Ok, pessoal? Bom, então vamos lá. Né? Na primeira parte aí, vocês estão vendo, drogas, efeitos, consequências do consumo de álcool e outras substâncias entorpecentes. Então, as drogas são todas as substâncias que interferem no padrão metabólico da atividade celular. Né? Então, tudo aquilo que promove uma alteração e que descontrola o funcionamento da célula é considerado uma droga. Então, as drogas, elas não são só aquelas drogas ilícitas, não é? Então, toda substância que ela modifica, como eu já falei, né? O padrão metabólico da célula no seu funcionamento normal. Bom, e aí nós estamos vendo logo na nossa primeira imagem as drogas que diminuem a atividade mental. Então nós temos aí as drogas que são depressoras, elas afetam o cérebro, fazendo com que funcione de forma mais lenta. Essas drogas diminuem a atenção, a concentração, a tensão emocional e a capacidade intelectual. Então ocorre uma diminuição da frequência neurológica, certo? Então por isso que elas deprimem, né? Diminuem o sistema nervoso central, o cérebro. Então, quais são os exemplos de drogas depressoras? Aí nós temos os ansiolíticos, que são os tranquilizantes, o álcool, os inalantes, cola no caso, e os narcóticos, morfina e heroína. Então, aí vocês poderiam me perguntar, mas o álcool não é um estimulante do sistema nervoso central? Sim. Então, dependendo da dosagem, até um limite X, né, de ingestão de álcool, o álcool atua como uma droga estimulante. Mas depois de um certo limite, esse álcool no organismo, né, nos neurônios, que são as células nervosas, vai fazer um efeito inverso. Daí que algumas pessoas até choram depois que começam a beber doses elevadas de álcool, certo? Então, por exemplo, em algumas pessoas, o nível, né, comparativo de ingestão alcoólica para ser estimulante corresponde a 3 copos de uísque. Já em outras pessoas tem que ter uma dosagem maior porque o organismo também atua de forma resistente, até para poder fazer esse efeito de depois deprimir o sistema nervoso central. Ok? Então vamos lá. Aí nós temos também as drogas que aumentam a atividade mental, né? Que são os estimulantes. Então, elas também afetam o cérebro, fazendo com que funcione de forma mais acelerada, que é o caso da cafeína, do tabaco, da anfetamina, da cocaína e do crack. Então, muitas vezes, o indivíduo, quando está dirigindo na estrada, né? Então ele toma a anfetamina para poder aumentar a atividade cerebral, para poder se manter acordado. E aí é que ocorre o risco que, às vezes, ele pode, né, ser enganado pelo próprio funcionamento do cérebro dele, né? Ele chega a um determinado limite que o cérebro ele já está muito cansado, muito exigido,
E aí, muitas vezes, o indivíduo ele tem que parar o veículo para poder repousar, porque senão corre o risco de ele dormir acordado com os olhos abertos, ele perde o controle e aí, infelizmente, termina ocasionando os acidentes nas estradas. As drogas que alteram a percepção são chamadas de drogas alucinógenas, né? Então, elas provocam um distúrbio no funcionamento do cérebro, fazendo com que ele passe a trabalhar de forma desordenada. Então, alucinógenas são aquelas que provocam alucinações, né? Então, o indivíduo está vendo coisas que só ele mesmo está conseguindo enxergar. Por exemplo, a maconha, alguns tipos de cogumelo, né? Alucinógenos, os perturbadores sintéticos, no caso LSD, dietilamida do ácido lisérgico, que a sigla aqui está em inglês, os anticolinérgicos e, no caso, que tem em plantas e medicamentos. E aí vocês estão vendo, os principais têm um corpo, né? Um desenho de um corpo feminino, uma imagem, né? Mostrando os principais efeitos do álcool em cada parte do seu corpo. Então, no caso aí, primeiro, no cérebro do indivíduo, no caso da mulher, a imagem mostra o corpo, né? O desenho aí da mulher. Mas isso serve para o homem também. O excesso de álcool pode causar nessa ordem. Então, primeiro, perda do reflexo. Segundo, problemas de atenção. 3, perda de memória. 4, sonolência e coma alcoólico, que, em alguns casos, pode resultar em parada cardíaca e morte. Então, é uma sequência de eventos que vai acontecer no indivíduo, certo? Então, depois descendo do cérebro no coração, então do lado direito, na parte aí, aqui, ó, no nosso coraçãozinho. Então, o que é que acontece? A bebida faz com que o cérebro libere adrenalina, substância que acelera a atividade do sangue no sistema cardiovascular, aumentando a frequência dos batimentos cardíacos. Então, no caso, a adrenalina, ela é um hormônio, né, que promove a taquicardia. Ela é produzida pelo córtex das glândulas suprarrenais e faz com que o coração aumente essa frequência cardíaca. Logo abaixo tem aí, do lado esquerdo, o fígado, né, que fica no flanco direito, nessa parte aqui, ó, do corpo. Então, o que é que acontece com o fígado? O álcool altera a produção de enzimas do fígado, que leva, em média, 1 hora para metabolizar cada dose de bebida. Então, a cada bebida que cada dose de cerveja, de uísque, de qualquer outra bebida, o fígado está levando aí esse período de 1 hora. Isso faz com que o órgão direcione todos os esforços para metabolizar o álcool consumido. As consequências podem ser uma inflamação crônica e hepatite alcoólica, que pode evoluir para a cirrose, que é a destruição do tecido hepático, né? Do outro lado, os rins. Então, o que é que acontece? O álcool sobrecarrega os rins, comprometendo o trabalho do órgão, que é filtrar as substâncias do nosso corpo. Desculpem. Então, nesse caso, o que é que acontece? Os néfrons, que são as unidades estruturais de filtração do sangue, eles ficam extremamente comprometidos com a concentração exagerada de álcool no organismo. Tá? Então, os néfrons vão sendo destruídos gradativamente e o indivíduo vai, com o passar do tempo, evoluindo, né, para uma nefrite, né, que é a inflamação dessas estruturas filtradoras, certo? Também, no caso do estômago, né, o álcool irrita as mucosas do estômago e do esôfago, alterando o funcionamento das membranas intestinais também, podendo causar esofagite, gastrite e até diarreia. Então, quando o álcool desce, né, no esôfago, o esôfago fica antes
do estômago, na parte superior acima do estômago, né? E o que é que acontece? O álcool ele já vai provocando essa corrosão. Isso não acontece de um dia para o outro. O processo, às vezes, se torna lento. Então, o indivíduo tem que consumir muitas doses durante um longo período de tempo, né? Então, de forma continuada. Por exemplo, o indivíduo que bebe todos os dias, ele tem uma probabilidade de desenvolver as doenças de uma forma muito mais rápida do que o indivíduo que bebe esporadicamente. Não significa, entretanto, que o indivíduo que também bebe costumeiramente, ou só nos finais de semana, mas bebe em grandes quantidades, também vai ter um comprometimento das suas estruturas. E isso vai aparecer também a longo prazo. Ok, pessoal? E no caso, por último, aqui na imagem, o efeito, né, do álcool nos músculos. Então, os músculos ficam mais relaxados porque a ligação entre o sistema nervoso periférico, responsável por controlar nossos movimentos, e nosso sistema nervoso muscular fica comprometido. Então, significa o reflexo ele fica alterado. Daí que diz, né, que álcool e direção não combina, porque até o momento, quando você vê uma determinada imagem, uma distância, né, você perde o senso de espaço, né, de distância e tempo, e aí, como o álcool causa esse relaxamento, o indivíduo perde o reflexo, e aí que vem os problemas posteriores, ok? Bom, aí tem essa imagem que vocês estão vendo, né, e eu vou me utilizar aqui, né, de uma imagem que eu ampliei aqui na parte, e que mostra aí o alcoolismo entre as mulheres é pior. Então, diz assim, a letra ficou pequenininha, mas eu estou lendo aqui, né, a parte da imagem. E ele fala do seguinte, né, homens e mulheres metabolizam álcool de forma distinta. O organismo feminino não consegue processar a bebida tão eficientemente quanto o masculino. As doenças decorrentes do alcoolismo matam proporcionalmente 2 vezes mais mulheres do que homens alcoólatras. Entre elas, os estragos à saúde provocados pelo vício da bebida costumam aparecer 10 anos antes do que entre eles. Então, logo abaixo aí ele mostra a questão dos distúrbios cardiovasculares. E ele fala o seguinte, o cálcio é um potente vasoconstritor, tá? Então diminui o calibre do vaso sanguíneo. O álcool potencializa a ação do mineral na parede das artérias, o que facilita a hipertensão, um dos principais fatores de risco para infartos e derrames. Então, no caso, como é que acontece essa relação mulheres versus homens? Como os vasos sanguíneos das mulheres são naturalmente mais estreitos do que os dos homens, o risco de hipertensão e insuficiência cardíaca chega a ser 40% maior entre elas. Nas doenças hepáticas, o fígado é por excelência o órgão de processamento do álcool e, portanto, o mais prejudicado pelo consumo excessivo de bebida. O vício leva ao consumo de gordura no fígado, o que pode desencadear um quadro de hepatite ou cirrose. O fígado só metaboliza uma dose de álcool por hora. Já foi falado anteriormente, né? Então, o excesso é despejado na corrente sanguínea, intoxicando outros órgãos. Então, qual é a relação aí entre mulheres versus homens para o fígado? Para os mesmos níveis de ingestão de álcool, o risco de cirrose é 3 vezes maior no sexo feminino do que no masculino. Os casos de câncer. O hábito da bebida pode levar a um quadro de inflamação celular crônica, facilitando o crescimento desordenado das células. A bebida está associada, sobretudo, aos cânceres de fígado, estômago, intestino, esôfago, pâncreas e mama. Então, qual é a relação que existe aí nesse caso? Mulheres versus homens. Como as mulheres retêm quantidades elevadas de álcool no sangue, o câncer entre elas costuma aparecer 5 anos antes do que entre os homens. E no caso da osteoporose, né, essa primeira etapa aí, mediante a exposição constante e exagerada ao álcool, as mulheres formadoras de ossos, as células formadoras de ossos perdem o vigor,
e o esqueleto se enfraquece, né? Então, qual é a relação mulheres versus homens? É que mulheres com menos de 60 anos que tomam 2 a 6 doses diárias de álcool têm risco 30% maior de fratura de colo de fêmur, ok? Então, do outro lado, vocês estão vendo aí os distúrbios neurológicos, né? Do lado direito, que eu estou falando aqui, a figura está no sentido inverso, né? Então, uma das regiões cerebrais mais afetadas pelo álcool é o hipocampo, que é a área responsável pelo processamento e armazenamento da memória, né? Então, o hipocampo, ele mostra aí, né, essa parte aí, na parte do córtex cerebral. Qual é a relação mulheres versus homens? Problemas de memória associados ao vício da bebida são 30% mais comum entre as mulheres do que entre os homens. E no caso de transtornos psiquiátricos. Então, o álcool desregula o equilíbrio de dopamina e de serotonina, né? Substâncias associadas às sensações de bem-estar e prazer, né? Então, no início, a bebida provoca um aumento nos níveis de dopamina e serotonina. Com o tempo, porém, o organismo reduz a produção natural de tais compostos, o que favorece as doenças psiquiátricas, que aí corresponde ao mecanismo de feedback negativo. Primeiro ele aumenta feedback positivo, depois reduz feedback negativo. Qual é a relação aí no caso dos transtornos psiquiátricos entre mulheres e homens? Então, a ocorrência de depressão é 30 a 40% maior entre as mulheres dependentes do álcool do que entre os homens na mesma situação. Anorexia e bulimia estão presentes em 15 a 32% das pacientes que abusam do álcool. Então, no caso aí, né, todo mundo já sabe, né, o que é a bulimia e a anorexia. Posteriormente, eu vou colocar um vídeo sobre esses dois assuntos aí. Então, e envelhecimento precoce da pele. O álcool desidrata o organismo e a água é essencial para manter o vigor das fibras de sustentação e elasticidade da pele, o colágeno e a elastina. Então, água, colágeno e elastina é que dá essa estrutura, essa plasticidade, né, ao nosso corpo, essa silhueta maravilhosa que nós temos desde criancinha. Com o passar da idade, é claro que vai havendo um envelhecimento, né, natural, mas se o indivíduo se utiliza do álcool de forma abusiva, esse envelhecimento se torna de forma mais acelerada, ok? Então, além do mais, tem o seguinte, o álcool, ele diminui a taxa do hormônio antidiurético, que é aquele hormônio que segura, né, a água, a diurese, que é a liberação de água por parte do nosso sistema urinário. Então, como ele diminui a taxa do ADH, o hormônio antidiurético, o indivíduo que bebe álcool, depois de determinado limite, ele começa a urinar de forma mais acelerada, e o que vai fazendo com que ocorra uma desidratação também contínua. E qual é a relação nesse caso aí? Mulheres versus homens. No sexo feminino, a probabilidade de aparecimento precoce de rugas decorrente do abuso de álcool é 30% maior do que no sexo masculino. Então, pessoal, essa foto aí foi tirada do site da internet, que está aí no rodapé, e a fonte da reportagem é do Dr. Ronaldo Laranjeira, psiquiatra do Instituto Nacional de Políticas Públicas do Álcool e Drogas, né? E também Dr. Marcos Malaquias, cardiologista do Departamento de Hipertensão da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Né? Então, isso aí está registrado lá em Alcohol Use and Abuse, publicação da Universidade de Harvard. Então, é uma citação aí que eu estou também fazendo, certo? Então, observem que, nesse caso, olha aí a relação entre as mulheres, né, para consumo de álcool no corpo delas, vai ter um efeito muito mais nocivo do que no corpo dos homens, ok? Vamos adiante. E aí é praticamente quase que uma repetição, né? Então, o álcool atuando
né? Uma bomba relógio, né? O álcool pode afetar o organismo de forma irreversível, né? Então, no caso do cérebro, ele eleva o risco de derrame, pode causar demência alcoólica, doença semelhante ao mal de Alzheimer. Os sintomas são perda de memória, diminuição progressiva da coordenação motora e alterações de humor, né? A doença é crônica e incurável. Então, eu estou lendo aqui um pouquinho porque também, no caso aí, as letras ficaram muito pequenas, né? No coração, provoca enfraquecimento progressivo, que pode virar atrofia. E também, como já foi falado, causa a hipertensão, ok? No caso dos pulmões, aumenta o risco de contrair pneumonia e tuberculose. No fígado, eu já falei, né? Quais são os efeitos. No caso do sexo, causa impotência nos homens e reduz a fertilidade nas mulheres, certo? No caso aí também, nos intestinos, né? Pode causar síndrome de má absorção. Nos olhos, provoca dificuldade de adaptação da visão a diferenças de luminosidade, que é esse problema, né? O claro com o escuro. No esôfago já foi falado, no estômago também, né? Além de promover o câncer, né? de estômago, ele provoca hiperacidez, gastrite, né? E úlcera gástrica e câncer. No pâncreas, né? No caso aí, alcoólatras desenvolve pancreatite crônica, que é a destruição do órgão pelos próprios sucos digestivos, é fatal, né? Então pode causar também a diabetes, né? Porque vai destruir as células do pâncreas que produzem esses hormônios, né? O suco pancreático, né? E insulina e glucagon, né? Então, destruindo essa estrutura que é uma glândula anexa, uma glândula mista, né? Que ajuda o sistema digestivo e o sistema endócrino no bom funcionamento do nosso organismo. Na parte das pernas, os músculos, né? Já falei, provoca enfraquecimento progressivo, atrofia dos grupos musculares. E no caso do sangue, né? Ocorre aí o quê? Nesse caso, costuma causar anemia e alterações celulares, certo? E também no caso, como o álcool ele promove uma diminuição da viscosidade do sangue, né? Ele pode provocar aí hemorragias, ok? Então vamos adiante. Olha aí, para o indivíduo que bebe demais, né? Tem os efeitos da ressaca. Quais são eles? A cefaleia, que é a dor de cabeça, tontura, né? Náuseas, ansiedade e irritabilidade, problemas de concentração, boca seca, desconforto gastrointestinal, falta de apetite, tremores, sudorese, cansaço e sonolência. Consequências sociais e orgânicas do uso nocivo, que é o uso indiscriminado do álcool. Então, ele interfere negativamente na vida do usuário, seus familiares e na sociedade, que vai levar que provoca mortes prematuras, né? Mortes prematuras, incapacidade, desemprego e absenteísmo, que é a ausência no trabalho. Então, muitas vezes o indivíduo perde o emprego porque começa a se ausentar por causa do álcool, né? Então, não tem forças para levantar. E no caso aí também, gera grandes gastos aos
cofres públicos por requerer consideráveis investimentos do sistema de saúde, judiciário e de outras instituições sociais. E também aumento das taxas de morbidade e mortalidade. Vamos seguindo. Ainda aí as consequências sociais e orgânicas. Das mortes atribuídas ao álcool, quase metade deve-se a injúrias não intencionais, como afogamentos, queimaduras, intoxicações e quedas, e intencionais, atos deliberados de violência contra si mesmo ou outros. No sistema nervoso central, vai ocorrer o quê? Amnésia anterógrada, que são os blackouts alcoólicos, os déficits cognitivos temporários e prejuízos no processo de aprendizado e memória. Então, para que ocorra aprendizado eficiente, é necessária a memória eficiente. Se o indivíduo está com o seu córtex cerebral, a parte da memória, né, do cérebro, a massa cinzenta ali comprometida, ele vai ter dificuldade de aprendizado e de desenvolver outras funções mais complexas, né? E também, quais são as outras consequências? Contribui para o desenvolvimento de doenças crônicas, no caso de câncer, gastrite, gastrite hemorrágica, pancreatite, doenças cardiovasculares e cirrose hepática, que já foi falado anteriormente. Tá? Aí mais algumas consequências. Comportamentos de risco, tá? que é o caso dirigir sobre efeitos do álcool, e sexo desprotegido. Né? Então o álcool desinibe e aí muitas vezes o indivíduo já não se preocupa mais em usar os preservativos, ainda mais quando, no caso, as parceiras são desconhecidas ou é a primeira vez, né? Então, muitas pessoas aí facilitam, né, quanto ao não uso do preservativo, certo? Quando a parceira já é costumeira, aí não tem nenhum problema, certo, pessoal? Desde que os indivíduos também sejam fiéis entre si, né? Entre eles dois. E os casos de acidentes de trânsito e problemas em recém-nascidos, tá? Violência individual, física e moral, violência doméstica e mecanismos de comportamentos impulsivos. Tudo isso aí são as consequências sociais ou orgânicas do uso nocivo do álcool. E redução do medo e ansiedade, tá? Olha aí, mais essas duas aí, né, consequências sociais orgânicas, afeta a capacidade de raciocínio, dificulta a tomada de decisões em situações estressantes, além de causar desequilíbrio emocional, né, que é o caso do choro, aquelas coisas todas quando o indivíduo está bebendo de forma exagerada. Ele não tem autocontrole, perde o controle, né, e a situação fica complicada. E também aumento da vulnerabilidade em vítimas potenciais, significa vai ocorrer menor capacidade de se defender contra um ataque violento do que os indivíduos que estão sóbrios, tá? E aí tem a questão das mortes prematuras no mundo, né? Somente no ano de 2002, então 20 anos atrás, foi estimado que 2,3 milhões de mortes prematuras foram ocasionadas pelo álcool, representando 3,7% do total de mortes no mundo, que é um número alto, certo? E se levarmos em consideração, é claro que existem partes do mundo que os indivíduos bebem mais do que em outras partes, mas pelo contexto global, ainda assim é um número bastante elevado, né? E aí nós temos os dados estatísticos do uso de entorpecentes no Brasil, né? Em primeiro lugar, está aí o álcool com 74,6%, o tabaco com 44%, a maconha com 8,8%, os solventes 6,1%, benzodiazepínicos 5,6%, os orexígenos, né, os estimuladores de apetite, 4,1%, os estimulantes, de uma forma geral, 3,2%, a cocaína, 2,9%, e, no caso, o xarope, codeína, 1,9%. Então, essa fonte aí é do Cerbrid 2, levantamento domiciliar sobre o uso de drogas, população de 12 a 65 anos de idade.
e esses dados são de 2005, não é? Então, está dentro aí da faixa dos 20 anos. Ok, pessoal? Olha aí, mais informações sobre dados estatísticos, uso de drogas por jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, distribuição por região do país em porcentagem. Aqui só mostra a porcentagem, né? Então, no caso, na região centro-oeste, nós temos usuários de drogas em azulzinho, né? Não usuários e não responderam. Então, os usuários de drogas correspondem a 80,3%, os não usuários 13,4% e não responderam 6,3%. No Nordeste, 71,3% usuários, 27,6% não usuários e 1,1% não responderam por cento. No Norte, 66,7% usuários, 33,3% não usuários e não responderam aqui 0% também. No Sudeste, 75,5% usuários de drogas, 22,1% não usuários e 0,5% não responderam. No Sul, 69,7%, 30,3% não usuários e não responderam 0%. E no Brasil, de uma forma geral, que aí são as 5 regiões, né? Mas o Brasil, 74,8% dos usuários, 24,3% e 0,9%. Né? Então, ele só mostra, ele não colocou aí o ano assim em questão, certo? Bom, e aí nós temos agora os anos, né? A respeito das internações no SUS em hospitais por diagnóstico de dependência, então, de 2006, né, até o ano de 2012. Então, mais ou menos aí, nós temos uma faixa aí de 10 a 14 anos, né? São 14 anos, mais ou menos, de 2006 para cá. Então, o álcool, né, vocês estão vendo, de 2006, vou colocar só do primeiro ano de 2006 até 2012, o último, né? Fazer um comparativo. 173.302 e em 2012, 156.398. Então, a porcentagem do total das internações, 73% em 2006, e em 2012, 52%. Então, houve aí, no caso, em porcentagem, um decréscimo, né, do valor das internações. Tá? As drogas ilícitas, em 2006, 63.766 internações, e em 2012, 145.318 internações. Então, o que corresponde em porcentagem a 27% em 2006 e 48% em 2012. Então, no total das internações de álcool e drogas ilícitas, em 2006 dá 237.068 internações e em 2012 301.716 internações. Aí vocês estão vendo, né, uma figura também do uso de álcool e uso de outras substâncias psicoativas. Ela mostra a representatividade de internações entre os transtornos mentais e comportamentais, devido ao uso de todas as substâncias psicoativas no período de 2003 a 2007. Né? Então, eu estou colocando de 2000 para cá, porque é claro que esses dados eles já foram são atualizados, né? Mas é importante também a gente ver o período, né? Então, de 2003, né? Vocês estão vendo aí 1.164 indivíduos que usaram álcool e 2007, 1.204 indivíduos, né? Uso de outras substâncias psicoativas, 365 mil, né? E
365, desculpem, e em 2007, 677. Ok, pessoal? Então, mostrando aí já uma faixa bastante elevada. Vamos seguindo. Então, no caso aí, menos drogas, álcool e tabaco. Então, prevalência de consumo ao longo da vida, população dos 15 aos 64 anos em porcentagem. Então, do ano de 2001 até 2012, nós temos aí 40,2% e em 2012, 47% para uso do tabaco, né? Fumo. O álcool, em 2001, 75,6%, em 2012, 74%. Então, houve, em relação aos anos de 2001 e 2012, uma diminuição, né, em porcentagem aqui do valor, mas do fumo, do cigarro aí, aumentou de 2001 em comparação a 2012. E as drogas, no caso maconha, as drogas ilícitas, as outras drogas, em 2001, 7,8% e em 2012, 9,9%. E aí nós temos, mais uma vez, né, por região do país, mostrando as 5 regiões, mais o Brasil, né, os números de porcentagem. Então, o álcool em azul, tabaco em verde e qualquer droga, as outras drogas, em vermelho. Então, no sul, dá aqui mais ou menos entre 20 e 10 e 20%, né? Valores aproximados. Vou colocar acima, né? Acima de 10%. Qualquer droga. Tabaco, na região sul, acima de 40%. E em azul, álcool, acima de 70%. No sudeste também, acima entre 10% e 20%. Né? O tabaco entre 40% e 50% e o álcool, né, entre 70% e 80%. No caso aqui também, né, qualquer droga na região centro-oeste, ele mostra aqui porcentagem de consumo entre 10% e 20%. O tabaco entre 30% e 40% no centro-oeste e o álcool entre 60% e 70%. Tá? E aí vocês estão vendo que no nordeste também, não é? qualquer droga entre 20% e 30%, o tabaco entre 30% e 40% e o álcool, né, fica aqui ó, já bem próximo a 70%, entre 60% e 70%. Né? No norte, entre 10% e 20%, qualquer droga. No tabaco, entre 30% e 40%, e o álcool entre 50% e 60%. Certo? Bom, o que a gente pode observar é que no Brasil, né, de uma forma geral, o uso de qualquer droga vermelho ficou e fica entre, no gráfico aí, entre 10% e 20%. O tabaco, né, já dá aqui ó, no pouquinho acima de 40%, e o álcool entre 60% e 70%. Então, o que a gente pode perceber é que o consumo de álcool realmente, por ser, inclusive, a droga que é liberada, né, substância aí comercializada, o consumo realmente é muito maior. Né, em seguida do tabaco, que também o fumo, né, é liberado, mas as outras drogas, maconha, cocaína, heroína, LSD, crack, isso aí não é liberado, a legislação brasileira não permite, é proibido, né? Então o consumo ele fica menor do que em relação às outras drogas, certo, pessoal? O que a gente pode depender disso é que se o indivíduo quer ter uma vida saudável, ele não precisa utilizar nenhum tipo de droga. Entretanto, a sociedade, né? E nós não somos hipócritas aqui para dizer que as pessoas não consomem álcool.
né, a sociedade. Tem pessoas, um número bastante reduzido, né, de pessoas que não consome álcool, né? Então, dependendo aí também da vontade do indivíduo, que está atrelada ao fato de ele não querer realmente ingerir nenhuma quantidade de álcool, ou que ele faz parte de algum tipo de segmento religioso que também não aconselha o consumo, né, de bebida alcoólica. Certo, pessoal? O importante é que cada um tenha perante a sua própria consciência de que o uso abusivo do álcool, ele leva a uma destruição progressiva do seu corpo. E no caso também do tabaco, né, que é uma substância que causa só danos ao organismo, né, também vai destruindo progressivamente, e as outras drogas ilícitas também, né, leva a um prejuízo assim incomensurável. Tá bom, pessoal? Então nós vamos ficando por aqui, certo? Aí tá as referências bibliográficas do que foi pesquisado. Não se esqueçam, dê o seu like, né? Curta, né, as notificações, certo? Clique lá no sininho, tá? Compartilhe nas suas redes sociais e assistam os nossos vídeos até o final para que vocês possam receber os conteúdos totalmente na íntegra. Ok, pessoal? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.